Hoje estamos começando o jejum pelo projeto Casa de Paz. Todos estão cientes, amém? Amém? Pastor, que projeto é esse? Já estamos falando há algumas semanas, dando treinamento, né? E a partir de hoje vamos começar 21 dias de jejum. O apóstolo ele não pôde estar aqui nessa manhã porque a sua mãe, Dona Zenilda, vai fazer uma cirurgia e ele vai estar acompanhando ela, né, durante o dia de hoje. Mas, a partir de hoje, toda a igreja está envolvida nesse tempo de jejum. Pastor, eu posso jejuar o quê? Você vai jejuar aquilo que é doloroso para você, amém? Por exemplo, se você está acostumado a não tomar café pela manhã, e aí você vai fazer um jejum, tirar o café da manhã. Amados, você está se enganando, amém? Mas, se você é aquela pessoa que ama pão, não consegue ficar sem um pão, e aí você tira o pão durante esses 21 dias, é válido. Tem pessoas que amam refrigerante, pessoas que amam perfume, pessoas que amam comer tanta coisa. Então, aquilo que é doloroso, que você sabe que você tem dificuldade, que é um sacrifício para você, amém? Então, nisso você vai investir esse tempo de jejum. A Casa de Paz é um projeto que nós estamos lançando para fazermos aquilo no qual a nós é devido, ou seja, ganhar almas para Jesus. Todo mundo pode participar, qualquer membro da igreja, você sendo crente aqui na igreja, batizado, caminhando, você pode participar. Como é isso? Você vai, a partir de uma data determinada por nós, né? Depois desses 21 dias, nós vamos determinar a data, que será o dia D. Que dia D é esse? É o dia que sairemos, né, daqui da nossa igreja, procurando pessoas no qual você já tem uma intimidade, pessoas que durante esse tempo de jejum você fez algum contato com ela, e ela resolveu se abrir para que nós possamos dar 7 estudos bíblicos na casa dessa pessoa. São 7 chaves: sucesso, família e casamento, e são vários estudos durante 7 semanas. E tem sido assim, algumas igrejas que já têm feito, tem sido um mover tremendo. Na terça-feira o pastor Anderson, da Batista Restauração, estava aqui dando alguns testemunhos. E a igreja dele é uma igreja de mais ou menos 200 membros, hoje deve estar chegando a casa de 200 membros. E durante a Casa de Paz, eles conseguiram dobrar o número da membresia da igreja. Pessoas sendo libertas, transformadas, pessoas sendo curadas por Jesus. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, vamos abraçar esse projeto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, o jejum da Casa de Paz, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 26, vamos lá, Lu, verso 46. Nós vamos falar hoje sobre algo que eu sou muito, muito, muito apaixonado. E eu digo para você que durante esses quase 40 anos de vida, eu já tenho um contato com a palavra de Deus desde quando eu fiz 3, 4 anos de idade, né? E lhe digo que é a luz, é o caminho, ela é o que me faz prevalecer. Elas são os fundamentos da minha vida, da vida da minha esposa, da vida dos meus filhos, da minha família. Vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, sobre essa espada no qual você está em suas mãos aí, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 46.
levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda, Jesus, a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prende-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que fizeste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo ao servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: embanha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça. Verso 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espada e varapau para me prender? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus, conduziram ele à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pai, essa é a tua hora, Senhor. Fala com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus. Porque o título dessa palavra de hoje é as duas espadas. Você vê que nesse momento, o qual Jesus ele foi preso, Jesus ele falou para um dos seus discípulos, no caso Pedro, né? Em outra passagem relata que foi o Pedro. Pedro, quando viu os soldados do sacerdote, eu tenho visto que vocês não estão conseguindo se conectar bem com o altar, amém? Em nome de Jesus. Se liga, para você não perder a palavra. E quando os soldados do sumo sacerdote lançaram mão de Jesus, Pedro puxou a espada e cortou a orelha daquele servo. E Jesus, na mesma hora, fez o quê? O repreendeu. Porque Jesus estava querendo mostrar que o seu reino, ele não é tomado pela força física. E naquele momento Pedro estava usando de força física a espada humana, a espada na qual nós estamos acostumados a utilizar, a espada na qual você tem sido acostumado a utilizar no seu dia a dia. Espada essa, amados, que muitas vezes não é o instrumento em si, a arma em si, mas a força do seu braço, a força do seu desejo, muitas vezes a força da sua fala, a força de palavras que você tem, que você consegue humilhar, que você consegue colocar pessoas para baixo, a força que você tem com sentimento. Essa é a espada pela qual Jesus estava dizendo a Pedro que teria que ser embanhada.
Aqui na introdução, nós comentamos uma passagem sobre um filme muito conhecido, né? Agora está tendo até uma regravação desse filme. Teve uma regravação e já estreou. O Ben-Hur. Gabriel conhece, pastor? Pastor é novo. Quando estava assistindo o filme Ben-Hur, que conta a história de um judeu e um irmão adotivo romano que moravam em Jerusalém nos tempos de Jesus. Uma cena mostra Jesus em meio ao processo da crucificação, né? Quem já assistiu sabe, e declara a Ben-Hur que ele estava dando a sua vida por vontade própria. E naquele momento, Judá Ben-Hur, que era o nome dele, não mais revela a sua vontade de lutar na força do seu braço. Mas o que mais nos chamou a atenção foi quando, após os romanos perderem a corrida de cavalo, aonde Ben-Hur venceu Amassala, o seu irmão adotivo e tribuno do exército romano, Pilatos conversa com o africano que apostou e ganhou uma verdadeira fortuna de Pilatos, pois seu cavaleiro Ben-Hur havia ganhado aquela corrida. Quando o africano pediu perdão pela perda da corrida e do dinheiro, Pilatos declara no filme que estava vitorioso, pois agora os judeus estavam brigando e com gosto de sangue na boca, e assim todos se tornaram romanos. Ali eu fui levado a um despertar sobre Roma. Mais do que um território, era uma mentalidade de domínio através da espada, em nome da justiça e da glória dos homens. No filme eles sempre falam pela glória de Roma, né? Eles utilizam essa expressão. No filme Ben-Hur, ele mostra que depois que ele conhece Jesus, e ele percebe que a forma de Jesus guerrear, a forma de Jesus batalhar, o próprio Jesus disse para Pilatos que, olha, meu reino não é desse mundo. Aquela profundidade de mentalidade de Cristo fez com que Ben-Hur mudasse o seu pensamento sobre a guerra. E Roma tinha aquela mentalidade da espada, tudo pela espada. Por que é que Pilatos ficou feliz quando ele viu que os judeus estavam brigando? Porque os judeus eram pacíficos. Tinha alguns que eram chamados de zelotes, eram aqueles que queriam conquistar pela força. Então eles lutavam contra o governo de Roma. Pedro era zelote quando ele conheceu Jesus. Depois que Jesus foi amaciando, foi dobrando, e aí foi, a carne de Pedro foi, né, cada vez mais se tornando maleável. Mas esses zelotes, eles tinham gosto de sangue na boca. E a história conta que uma das coisas que, por exemplo, Judas Iscariote, um dos desejos de Judas era que Jesus, ele, ao ser entregue, ele se revoltasse e houvesse uma revolta no meio do povo, porque ele sabia que Jesus detinha o poder da palavra. Jesus detinha a forma de fazer as pessoas mudarem. Então eles pensavam que, olha, se esse Jesus, ele se revoltar contra o governo de Roma, porque Roma vinha sobre o império, sobre Israel, então o que é que aconteceria? Aconteceria uma grande revolta, e aquele povo que deixaria de ser pacífico, agora ia ser um povo que ia lutar, ia guerrear contra Roma. Mas Jesus decepciona a eles. Jesus decepciona a mim e a você. Porque no momento crucial,
no qual Jesus ali foi preso. No momento crucial em que ele teria que mostrar esta revolta. No momento crucial em que esses homens, zelotes, estavam esperando que é agora que nós vamos tomar Israel novamente pela espada. No momento crucial, Jesus manda Pedro não utilizar a espada. Jesus manda Pedro guardar a espada. Eu quero perguntar hoje a você, homem, a você, mulher, você, homem de Deus, mulher de Deus, será que os seus gritos em casa, com a sua esposa, será que as suas insatisfações não tem sido uma espada puxada por você, que Jesus já mandou você guardar? Será que a sua forma de agir para conquistar as coisas hoje aqui no mundo não tem feito de você um zelote, alguém que é zeloso da lei, ou seja, comigo é pau ou pedra, ou é ou não é, é 8 ou 80? Que isso que queria dizer zelote, zeloso da lei, era aqueles que tinham a lei de Moisés como única lei. E Jesus estava mostrando a eles o tempo todo que a lei maior agora era o amor. Os dias de hoje, meu amado, os dias de hoje, minha amada, são dias que levam a mim e a você a não mais lutar pela espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus você precisa comer, você precisa meditar, você precisa crer, mas tem algo que nós não gostamos. Precisa esperar. Precisa esperar a resposta que vem dos céus. Mas eu tenho percebido nos últimos tempos que o corpo de Cristo, não estou falando a igreja HPC, mas o corpo de Cristo tem sofrido de uma inanição espiritual pela falta do conhecimento e a falta da busca da palavra de Deus, que é essa espada que está em suas mãos. Em Hebreus 4, a Bíblia diz que, se eu não me engano, Hebreus 12, 4, a Bíblia diz que a espada de Deus, ela é o quê? Ela é o quê? Muito conhecido, é o quê? A ponto, né, de cortar corpo, alma, espírito, né? Ela traz o quê? Discernimento, para que nós possamos entender o que é que Deus quer para a nossa vida. E se ela é uma espada de 2 gumes, ela mostra que ela não corta apenas de um lado. Ela ministra a quem você está ministrando e ministra a sua vida todos os dias. Só que não temos feito uso. Como é que eu percebo isso? Em atendimentos pastorais, em aconselhamento. Um simples papo que a gente bate com um discípulo ou com um servo do Senhor aqui que congrega conosco, a gente percebe que há uma falta de profundidade na palavra, uma falta de interesse, uma falta de conhecer a Bíblia e ao Deus da Bíblia. Então, a Bíblia dessa forma, na sua mão, se torna um livro evasivo. Um livro que só te ministra se tiver alguém no altar lhe entregando mastigado. Só te ministra quando
tem um teólogo, um pastor, um mestre, alguém ali de cima que está machucando a comidinha e entregando na sua boca. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Essa não é a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus para a sua vida em relação ao discipulado não é que um discipulador te ministre o tempo todo, te dê tudo de mão beijada. A vontade de Deus não é que você tenha um atendimento pastoral, um aconselhamento para te fazer crescer. Não. Amados, tem algo na sua mão que é muito mais poderoso do que o pastor. Tem algo na sua mão que é muito mais poderoso do que o seu discipulador. E é chamada de espada. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Éfeso, quando ele estava preso e escrevendo para Éfeso, vamos lá, Efésios 6, você pode abrir comigo, amém? Vou abrir aqui na minha Bíblia, na linguagem de hoje. Efésios 6, verso 12. Quem ama a Bíblia, dá um glória a Deus. Essa espada não pode soltar de sua mão, amém? Ele diz assim, olha: a nossa luta não é contra seres humanos, na linguagem de hoje, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Ponto. Até aqui, ele está dizendo que, olha, não adianta, marido, você está gritando, está brigando com sua esposa, a sua luta não é contra ela. Mulher, não adianta, o seu marido muitas vezes está ignorante, está tendo problemas em casa, não é ele. A luta é espiritual. É o seu chefe que está te humilhando, são batalhas na vida que você está passando. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 12 que a sua luta não é contra seres humanos, e sim contra dominadores espirituais. Aí ele diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que você possa resistir ao dia mau. Então, não adianta você querer resistir ao dia mau com armadura humana, com sentimento humano. Não adianta você querer resistir ao dia mau da forma brasileira, do seu jeito. Sabe por quê? No fim do dia mau, você vai estar frustrado com Deus, porque está lutando com a armadura errada. E aí ele diz: para que eu possa fazer tudo ficar inabalável, é por isso que eu preciso usar essa armadura. Assim eu manterei firme, me cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, também usando o escudo da fé, no qual eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. Uso também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Única arma de ataque nesse momento bem explícita é a espada do Senhor, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Será que você tem investido o mesmo tempo de conhecimento da Bíblia como você investe em uma rede social?
no conhecer de um programa novo, um aplicativo novo? Será que você conseguiria? Mas pastor, a Bíblia é complicada. Não é não. Não é. O diabo vai colocar isso na sua mente para que você não vá buscar essa espada para lutar com ela e continuar lutando com a espada que tem que ser embanhada, que é o seu sentimento, que é a sua força. Para adquirir conhecimento bíblico, meu amado, você só precisa pedir a Deus. Tem gente que faz mundos e fundos, não precisa nada disso. Porque se você abre em um Salmo 23, você está ali aflito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e rumina aquilo durante o dia, crendo, trazendo isso para dentro de você, aquilo vai te alimentar. Não precisa você ficar procurando coisas do outro mundo na teologia. Porque a própria palavra em si, ela é alimento. A Bíblia diz no Salmo 119, o quê? Tua palavra é o quê? Luz para o meu caminho, o quê? Lâmpada para os meus. Agora, se você não anda com essa luz, se você não anda com essa lâmpada, você vai andar em trevas. Não tem jeito. Precisamos nos aplicar na Bíblia. Precisamos nos aplicar mais na palavra, no conhecimento da palavra. Aleluia, glória a Deus. A gente abre a escola bíblica, uma igreja de 300, 400 pessoas. E quando a gente chega na sala, são 5, 6, 10. Isso é falta de interesse, amados. Isso é falta de interesse. Crente forte maneja a sua espada. A palavra nos mostra que precisamos estar posicionados para nos tornar mais maduros. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Estar posicionado na palavra vai te tornar um crente mais maduro. Estar posicionado na palavra vai te tornar um crente mais maduro. Estar posicionado na palavra te torna crente mais maduro. Em nome de Jesus. Pastor, para que é o jejum? Está na palavra. Pastor, como eu devo orar? Está na palavra. E sobre o meu dízimo? Está na palavra. E minha oferta? Está na palavra. E sobre o discipulado? Tudo está na palavra. Só que no ano de 2017, tempos de correria, estamos acostumados aos fast food da vida. Tudo pronto. Conhecimento bíblico, ele não vem da noite para o dia não, amado. Tem que gastar tempo com Deus. Tem que gastar investimento. Sabe? Eu assisti um filme, se eu não me engano, Os 300, né? Os 300 passa uma cena que o cara desde pequeno, ele, para ser treinado no exército, né? Ele era colocado em situações e tal. E desde pequenininho ele já tinha que estar manuseando a espada grande e tal. E treinando, aprendendo a utilizar aquela espada. É mais ou menos assim, amados. Deus quer te treinar nesta guerra, nesta batalha. Olha, o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Jesus está às portas. E a gente ainda está de boca aberta, sentado no vaso, esperando a morte chegar. Não temos mais tempo. Jesus, diz, eis que estou às portas e bato.
É necessário buscar maturidade em Deus. Tem crente que está dizendo: ah, pastor, eu não vou abrir casa de paz não, porque eu não sei o que falar. Crente de 3 anos, de 2 anos, crente de 1 ano já tem que saber. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo, é Ele que vai à frente. Deus quer te usar no ônibus. Deus quer te usar em sua casa. Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer que no abrir da sua boca você fale aquilo que deve ser falado. Aqui, ó, o apóstolo Paulo fala isso aqui no 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que eu, quando eu falar, seja dado a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, ele pede oração para que quando ele abrir a boca, a palavra saia como uma espada, sabe? A Bíblia diz que Jesus, ele tem a palavra em seus lábios, e essa palavra sairá como uma espada e aniquilará o anticristo. Não é isso que fala em Apocalipse? Ou seja, o anticristo vai fazer tanta coisa, vai lutar, vai fazer, mas Jesus só com só não abrir a boca, só a língua, a espada, acabou, destruiu, aniquilou tudo. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Um Deus que não precisa de muitos esforços, de muitas coisas. Quando Ele quer agir, Ele age. Mas sabe por que você precisa saber manusear a espada? Não é para você receber vitória não, porque a vitória você já tem. Deus já lhe deu a vitória. É para que você mesmo saiba a cada dia quem você é em Deus, meu amado. Crente que conhece a Bíblia não fica nessas depressões espirituais. Crente que conhece a Bíblia não fica, a gente chega, e aí fulano está bem? Não, estou mal. Aí quando você gasta a força para saber o que é, meu Deus, meu Deus. Quantas vezes já veio assim na ponta da língua, só que eu vigiei. Quantas vezes já veio na ponta da língua para dizer: olha, isso é falta de Bíblia. Mas pastor, o meu problema, a minha depressão, a minha luta é muito... Não existe nada maior do que a palavra de Deus. Passará os céus, passará o quê? Mas as minhas, cadê a Bíblia? Eu estou com o celular. Mas a minha palavra não há de passar. Aleluia! Seja no tablet, seja no celular, né? Eu não gosto muito de usar celular para estudar a Bíblia, porque você entra nos aplicativos, vai te roubando, tal. Daqui a pouco você já saiu totalmente da revelação, já saiu daquilo que Deus... Então, a Bíblia de papel, para você estudar é melhor. Vai ministrar, vai pregar, um tablet, um celular, não tem problema. Mas na hora de estudar, eu prefiro no papel. Não tenho nada contra, amém? Por isso que eu peguei aqui a minha agora de celular. Não existe nada maior do que essa espada. Paulo, quando escreve a carta para Éfesos, ele estava preso. Em Efésios 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois,
eu, o preso do Senhor, para que andeis como é digno da vocação, como foste chamado. E Colossenses 4:3, orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. Olha só, que interessante. Ele estava o quê? E falando do uso do quê? Da espada. Fisicamente, Edson, ele estava preso. Fisicamente, ele não tinha como usar a espada. Mas ele estava falando de liberdade. Estava falando de outra espada. Ou seja, Satanás, nas batalhas, nas guerras, nas lutas, ele pode até conseguir vitória física contra você. Nessas lutas do dia a dia, trabalho, casamento, etc. Mas espiritualmente, você está livre, você está liberto. Você pode utilizar essa espada, é disso que ele está falando. Ou seja, o cara em uma situação de prisão e falando dos mistérios de Cristo. O cara em uma situação de prisão, falando em ganhar almas. Isso é uma mente liberta, igreja. Isso é uma mente que não depende de como está vivendo ou de como as coisas estão acontecendo aqui no dia a dia. Só que o nosso grande problema é que o que nos move é o mundo físico. Se tem dinheiro na sua conta, você está com a paz. Só que não é a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que excede todo entendimento, ela vem, é quando você está no meio do furacão, no meio da guerra. É quando o diabo está querendo te matar, querendo trazer depressão, destruir a sua família. Aí você sente aquela paz que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, Jesus Cristo é a nossa paz. Nada, nem poderes, nem altura, nem fogo, nem morte, nem pastor, nem líder, nem chefe, nem marido, nem mulher, ninguém pode te separar do amor de Cristo, que está fundamentado na palavra de Deus. Amém? A nós homens é dado o ministério da reconciliação. Ou seja, em você há o poder dado por Deus para trazer os homens a Cristo. Amém? 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 Você reconcilia os homens com Deus. E Satanás tenta roubar isso, fazendo com que você e eu tente afastar os homens de Deus, para que a palavra de Deus não seja verdadeira na nossa vida. Vocês estão entendendo? Nas religiões que hoje estão sendo muito utilizadas, né? As religiões ecumênicas da nova era, tal, que falam que o homem, ele precisa, presta bem atenção, o homem ele precisa chegar a tal elevação como homem, um homem perfeito, para que cada vez mais ele seja aperfeiçoado
e se torne como Deus. Não vou falar o nome das religiões, certo? Amém? Mas esse é um dos caminhos no qual hoje tem muito crente sendo enganado, porque não conhece a Bíblia. E aí, eu vejo em redes sociais alguns irmãos aplaudindo declarações de papa, de não sei quem, de fulano, de ciclano, de Siddhartha Gautama, o Buda, aplaudindo provérbios, palavras de aperfeiçoamento humano. Amados, vai estudar a Bíblia. A palavra certa que nos conduz à vida está na Bíblia. Não é declarações humanas. Satanás é especialista na arte de engano, amados. E muita gente está sendo enganada através dessas situações hoje em dia. Aonde está a sua espada? Está em cima da sua estante, pegando poeira. Está no porta-mala do seu carro. Tem alguns irmãos que deixam a Bíblia aqui, ó, esquece. Bíblia diz tudo. Eu estou dando tudo, viu, amado? Não deixe sua Bíblia aqui, em nome de Jesus. Não esqueça. Se você esquecer a sua Bíblia aqui, segunda-feira, eu e Bigode, a gente já dá logo. Sabe por quê? Porque a Bíblia é para ser lida. A Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é para você se alimentar. Não é para você largar em qualquer lugar a sua Bíblia. Esses dias meu irmão me ligou, falou comigo: olha, eu estou indo aí pegar um negócio em sua mão, tá? Um dinheiro que ele ficou de pegar em minha mão. E ele falou assim comigo: vem cá, você tem uma Bíblia boa aí para mim? Eu disse: ô glória, tem sim. Aí procurei aí, algum irmão largou uma Bíblia boa aí, eu dei a ele. Dei a ele. Aí, quando foi uns 3 dias depois, eu fui lá na casa dele. E eu bati na porta. E aí quando ele abriu, e eu entrei, ele estava sentado no sofá, com a mesinha assim e a Bíblia aberta estudando. Eu disse: agora sim a Bíblia está sendo Bíblia. Amados, Deus quer falar com você. Às vezes, você está procurando um profeta. Às vezes você está procurando um canal de televisão, um canal de YouTube. Alguém que tenha uma palavra que traga para te alimentar, porque você está passando por uma situação. Você vai ouvir muitas coisas. Talvez coisas que até alimentem a sua alma. Mas será que é a direção do Espírito para você? Vocês estão entendendo? Repita comigo: a boca de Deus é a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando. Romanos 10. Romanos 10.
No versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o seu coração você crê para a justiça e com a boca você confessa a salvação. 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Aleluia. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Agora, como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. É necessário estar com essa espada afiada para que você torne os seus pés belos através de levar o Evangelho. Agora, se você mesmo não crê na Bíblia, como é que você vai sair para pregar a Bíblia? Se você mesmo não conhece a palavra, como é que você mesmo vai sair para falar da palavra? Se você passa de segunda a segunda na sua vida, sem parar para meditar, entender, conhecer o seu instrumento de guerra, de batalha, como crerão? Sabe aqueles dias que você está investindo vida com Deus? Aqueles dias que você está mergulhando, lendo a palavra, e aí você vai na casa de uma pessoa e faz uma oração. Sabe aquela sensação de que algo no mundo espiritual aconteceu? Sim, já sentiram isso? Amém? Mas sabe quando você está ao léu, e aí alguém pede para você fazer uma oração, e você faz essa oração, e fica aquela sensação de que nada se moveu. É a grande diferença, meu amado. Essa é a grande diferença. O quanto você mergulha na palavra, o quanto você busca o conhecimento, o quanto você busca a revelação, o quanto tempo você gasta nela. Isso vai fazer uma grande diferença. Porque a inanição espiritual é a falta de alimento para o seu espírito. O alimento bom para o seu espírito é a palavra de Deus. Não é o WhatsApp, não é as conversinhas de não sei o que lá, de rede social, de pregação, de YouTube, não. Se você não consegue entender a linguagem de João Ferreira, compra uma linguagem NVI. Se está difícil a sua Bíblia de estudo, compra uma Bíblia mais simples. Mas a Bíblia, ela é sempre a Bíblia. E não adianta, você não vai conseguir ter uma vida plena se você não conhecer a palavra de Deus. Está dado o recado nessa manhã. Como você vai levar a palavra? Como você vai se sustentar da palavra se você não investe na palavra? Amém?